Oi, gente, mais um episódio do Decide Síndicos. E hoje eu trouxe uma pessoa muito querida do mercado condominial, que é síndica 5 estrelas, é um certificado difícil pra caramba de conseguir. Poucos profissionais que trabalham no mercado têm essa qualificação. E a equipe dela é grande, viu? A empresa Legado Soluções Condominiais. Rayane Rocha, Elaine Queiroz, Natália Portugal, Danilo Alves e Carla Viana. Me fala um pouquinho como é que é a divisão de tarefas dentre esses sócios da Legado? Pronto, a gente se divide em parceria, tá? Hoje a gente atua em parceria. Cada condomínio tem pelo menos 3 síndicos, 3 frentes de atendimento. E aí tem o síndico financeiro, tem o síndico jurídico. E aí já abro aspas, né? Abro o parêntese aqui de dizer que o síndico jurídico, a gente sempre diz que ele é um síndico jurídico, ele não é advogado do condomínio. Ele está lá para ajudar nas notificações, nas multas, ele que faz a questão da parte de contrato junto com o jurídico, mas não tira a necessidade de ter um jurídico dentro do condomínio. Então, isso é um ponto que a gente sempre deixa bem claro nas assembleias ou reuniões de prospecção nos condomínios. Né? E a terceira frente do condomínio é um síndico operacional, que é o que faz as visitas, que está lá no cotidiano do condomínio, né? Acompanhando morador, acompanhando como é que tá os serviços, dando aquela vistoria geral. Ou seja, é uma empresa que é assim, muito estruturada, né? Em que cada um dos sócios tem uma expertise diferenciada. A gente entrega a nossa expertise, a gente atua, né, e faz a entrega no melhor que a gente pode. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a pessoa é muito boa administrativa, mas não é boa no trato direto com os condôminos, ou não tem a mesma... Enfim. E às vezes até assim, uma coisa que a gente observou foi o quê? Quando tem a figura de um síndico, aquele síndico, ele não pode se ausentar. Quando ele se ausenta, o condomínio fica, meu Deus, eu estou sem o meu síndico. E aqui a gente se divide em 3 exatamente para isso. O síndico também é uma pessoa e a gente precisa descansar. Então, quando tem uma folga, quando tem uma viagem, um síndico sai, os outros 2 estão sabendo de como é que estavam as tratativas e assume, e o condomínio continua rodando e a gente consegue descansar. Eu até brinco que a gente está dentro da NR1, né? Que começou, a gente já se preparou para ter o descanso dos síndicos. Verdade. Mas o tema de hoje é situações inusitadas. E aí, minha amiga, o que você já viu de situação inusitada no condomínio? É muita, né? A gente pensa que viu de tudo, e aí quando você entra em uma outra célulazinha de condomínio, a gente diz, meu Deus, ainda acontece isso. Eu não tinha passado por isso, né? Sempre tem uma pérola diferente pra gente entender e tentar, né, colocar ela no... Cita uma pra gente. A primeira situação inusitada que eu tive, assim, até já fiz vídeos sobre isso e já aconteceu em outros condomínios. A gente chegar num condomínio e o funcionário, né, o zelador ou até porteiro, não ter água, um bebedouro, não ter nada e beber, a gente já pegou de água do poço. E eu fiquei sabendo, né, foi o meu primeiro condomínio como síndica profissional, eu fiquei sabendo depois de um mês. Porque eu fui lá no condomínio, aí eu pedi água, ele disse, não, dona Rainha, eu bebo daqui. Eu disse, como assim? Aí a gente foi falar com o conselho, ele, não, Rainha, a gente já sabia e tal, não, gente, mas não pode. E aí a gente fez, né, comprou a gente recebeu a doação de um bebedouro, fica comprando só os garrafões. Mas há poucos meses a gente se deparou em outro condomínio que também tinha, aí esse não era do poço, era da Cagés que ele bebia, né, da torneira mesmo. E aí a gente comprou um filtrozinho, aí instalou em um local que tanto dava para ele fazer, né, o uso, como também para os moradores quando forem... Academia, ficar lá na... lá só tinha um salãozinho de festas, a gente colocou lá porque quando o morador for fazer um evento, ele também consegue usufruir. E cachorro? Cachorro, todo condomínio. Antes de começar, eu estava tratando uma situação dessa de cachorro. Tem gente que disse que era de um morador, ela tá dizendo que não era, aí tem que mandar a foto do cachorro, a gente olhar na câmera e ver se é o cachorro. É o cachorro de um, é o cachorro, peraí, será que um é o... se tá com a mesma xuxinha. Cara, tu sabe que esse negócio de cachorro, teve uma síndica que ela foi muito, assim,
incisiva com essa questão dos cachorros e do cocô e do xixi, né? Um belo dia ela me liga indignada. Alguém tinha pegado um saco de cocô e jogado na porta da mulher. A porta dela era só cocô de cachorro. Você ficou... Teve que segurar pra não rir, hein? Ai, eu não consigo, eu rio. Eu não consigo, não, eu rio. Aí a pessoa tá com muita raiva de mulher, vamos fazer assim, vamos pegar esse saco, vamos jogar nessa pessoa também, pra essa pessoa aprender, bora, pra ver se descontrai, porque a pessoa tá indignada. Gente, parece coisa de molecagem, né? Molecagem. É sair realmente do prumo de uma boa convivência e dar uma de doido. De uma de doido, na verdade, não acho molecagem. Como o pessoal fala, é meter o louco. Meter o louco. Eu não acho molecagem, porque molecagem é coisa de moleque, de criança. De criança. Isso aí é gente adulta. É gente adulta que não tem noção, não tem respeito pela sociedade que vive. Sem vergonhice. Sem vergonhice pura, né? Mas foi difícil, a gente não conseguiu identificar a meliante. Ai, meu Deus. Porque eu acho que ela foi pelas escadas, algum jeito, para poder chegar no andar. No hall não tinha câmera. E aí, sabe aquela coisa que você sabe quem é, mas você não pode fazer nada porque você não consegue provar? Sim. Ficou nessa, sabe? Assim, então, Só a indignação mesmo. Só a indignação mesmo, Então, assim, de cachorro, uma coisa que eu passei foi essa daí. E aí, um assunto mais sensível, assim, de situações inusitadas, sobre crianças em condomínio. Graças a Deus, de criança, porque assim, né, a gente que é mãe, a gente sofre, assim, quando vê alguma coisa. Então, assim, nos meus condomínios eu nunca passei por uma situação complicada. A gente escuta assim, pronto, semana passada a gente fez uma implantação e aí a gente chegou a um condomínio de 6 anos, ele não tem o guarda-corpo da piscina. A gente disse, precisa, né? Vamos colocar aqui nas pendências para resolver. Aí uma condômina disse assim, eu já tirei o meu neto de 2 anos daí da piscina, ele já estava desfalecido, mole. Mas agora não tem mais perigo não, porque ele tá com 6 anos. Ah, tá. Aí a gente disse, não, mas é bom, porque pode ser que daqui a alguns dias entre outra criança, e aí pra gente não passar por esse sufoco que a senhora passou, é bom a gente colocar aqui nas prioridades, né, pra resolver. Não, meu neto já cresceu, vai morrer, outro. Não tem mais neto pra vir, Não tem mais neto pra vir, quem vai morrer é o neto do outro. Então, acho que eu não quero fazer esse gasto, não. Eu passo por muita situação com criança. A semana passada mesmo, a síndica mandou uma mensagem para mim pedindo uma notificação, porque a criança, não sei se ela é autista ou se tem algum problema de desenvolvimento, e a criança, ela desce desacompanhada. Então, você imagina uma criança desacompanhada que já... Qualquer criança desacompanhada... É um perigo. É um perigo. Você tem que ter um responsável. Fato. Mas, nesse caso, a criança ainda tem um déficit que precisa ainda mais de um acompanhamento. E a criança simplesmente subiu no muro, subiu não sei aonde, estava já na caixa d'água. Meu Deus. Cai dentro de uma caixa d'água. O tempo que a gente demora para encontrar esse menino. Tem noção? Rapaz, era um Homem-Aranha, aquele menininho. Rapaz, era alto, cara, devia ter, sei lá, 3 metros, 4 metros, sei lá o que era aquilo. O menino escalou. Aí você vai falar com a mãe e ela diz, é preconceito. É preconceito contra o meu filho. Porque outras crianças... Minha senhora, não é preconceito, não. A senhora está colocando seu filho em risco. E se acontecer alguma coisa com o seu filho e nós não tivermos feito nada, o condomínio vai ser responsabilizado, civil e criminalmente. Fora a culpa, né? Porque, tipo, é uma das coisas que eu fico muito apreensiva de acontecer alguma coisa com criança, porque a culpa de você vivenciar uma situação dessa não é uma coisa que no outro dia você tá bom, né? Pra tratar outros assuntos. É uma coisa que leva muito tempo de tratamento e o psicológico realmente fica abalado. Tem uma síndica que conversou comigo, essa não é minha cliente. Ela, conversando comigo, falou que presenciou um falecimento no condomínio, assim, em circunstâncias... Difícil.
E aí, para ela foi algo surreal. Lidar com aquela situação e continuar trabalhando ali e ver aquela família e ver a dor que causou. Então, assim, o trabalho de síndico é um trabalho tão difícil, tão árduo, né? Quando, no primeiro condomínio, que eu ainda era síndica moradora, passei por uma situação dessa, mas já entendendo o risco que eu estava correndo. A piscina lá tinha um portãozinho, ok, mas era num cadeado. Quando dava o horário do funcionário, ele abria o cadeado e deixava lá só no ferrolho. Aí a gente fez o trabalho para colocar a facial. E aí eu, como a gente já prevê na questão de entender aquela coletividade, aquele condomínio tinha muitas mães que saíam para trabalhar e ficavam a criança, em casa e tal, não bebezinho, mas já de uma idade... Tipo, o maiorzinho cuidando do menorzinho, né? E aí, o meu maior risco era a piscina. Então, o que eu fiz? Não, vamos colocar por reserva, só pode o maior de idade pegar a chave, aí depois foi para facial, e aí quem não gostou da reserva ficou louco, porque não, todos os condomínios não precisam disso, de reserva e tal e tal. Disse assim, olha, a gente não consegue colocar um salva-vidas. O condomínio, eu não consigo olhar, se precisa de salva-vidas, então você vai lá, então vou deixar de ser síndica e virar salva-vidas. Não, você fica trabalhando de lá, mas não é minha função. Então, ou a gente coloca um salva-vidas, ou a gente pode minimizar esses riscos. A forma que eu tenho de minimizar esses riscos são isso aqui. E aí, a maioria tem filho, ou já é mãe, tem criança na família, e aí foi aprovado, essas especificações. Não sei como é que tá lá, eu já saí desse condomínio, não tenho mais nem imóvel, mas, graças a Deus, eu acredito que por causa dessas ações, de redução de risco, a gente nunca teve nenhuma intercorrência. Tem que trabalhar com prevenção, né? Sempre a reparação é muito mais custosa, financeira, emocional e tal. Então, assim, tem que trabalhar, de fato, com a prevenção. Você está certíssima. E, assim, são coisas que a gente trata durante o dia que ninguém vê. Só ver realmente tudo funcionando, tudo fluindo bem. E esse peso da gestão, realmente ele fica, com o síndico, o subsíndico, o conselho, com a assessoria jurídica e às vezes administrativa que o condomínio tem. Você sabe que eu fui para uma entrevista e aí um colega advogado que estava na entrevista junto comigo, era um podcast, ele falou assim, se no condomínio ninguém reclama de nada, não tem nenhum problema, é porque o síndico não está fazendo um bom trabalho. O que você acha dessa indagação? Eu acho muito difícil um condomínio não reclamar de nada, tá? Só se for realmente um condomínio muito pequenininho. E muito omisso, né? Porque sempre tem alguma coisa, mesmo que o síndico seja presente, que as manutenções estejam em dias, que ele vá lá fazer vistoria e tudo, sempre tem alguém querendo reclamar de alguma coisa. Porque trabalhar com pessoas é isso. Então, assim, é muito difícil. A gente já está com uma carteira legal de condomínios e até os mais pequenos a gente tem uma solicitação ou outra que a gente conduz como é que vai fazer as tratativas, mas com comunicação, dando prazo. Olha, aqui a gente não está fazendo agora porque precisa do dinheiro. A assembleia vai ser dia tal para a gente decidir. O senhor vai estar presente? O que eu entendi dessa indagação dele, porque eu fiquei pensando sobre isso, porque na hora eu não consegui. Porque, como assim? Quer dizer que a pessoa faz tudo direito, faz tudo certo, e aí se ninguém reclamar, ainda é um problema? Mas depois eu parei e pensei que quando você não reclama de nada, é porque você não sabe de nada. O seu conhecimento é tão raso que você não tem nem como reclamar. E eu não estou falando de gente bonequeira, briguenta, não. Estou falando de gestão. E aí, porque eu acho que a gente sempre pode se melhorar. Até o melhor dos melhores pode se melhorar. Então, no final das contas, o que eu penso que ele quis dizer foi que se ninguém questiona nada, se ninguém pergunta nada, se ninguém tem uma opinião para dar a respeito, é porque aquele prédio ele está entregue inteiramente ao gestor. E
Quando isso acontece, há uma probabilidade de dar errado muito grande. Porque o gestor é uma pessoa, é um ser humano, e ele pode fazer escolhas equivocadas. Então, cada um tem o seu papel. E quando se reclama, na verdade não é uma reclama. É a forma de reclamar. O correto é todo mundo ter o seu papel e fazer as ponderações da forma correta. Exatamente. Até para apoiar o gestor. Para que o orientar, para a gente ir caminhando junto. E aquele condomínio, ele realmente ir melhorando. Então, no final das contas, depois de um tempinho de gestão, de conversa, de debate. Comigo mesma, eu entendi isso, que de fato é importante a troca, né? É uma das coisas até assim, a gente entrou num condomínio agora, e aí foi mandado tampão, depois a gente foi e chamou uma outra assembleia. E aí a gente foi eleito, não tinha conselho. E aí a gente foi chamar uma outra assembleia, a gente disse, olha gente, é importante que tenha um conselho. Mesmo que seja um membro, porque vocês não podem colocar só o síndico e aí não tem ninguém para fiscalizar, não tem ninguém. Se a gente tiver uma dúvida, esse conselho, que é o conselho eleito por vocês, ele é que vai dar o direcionamento para a gente. Vocês colocam só a gente, quem é que vai olhar minhas contas? Se eu tiver alguma dúvida em relação ao histórico do condomínio, qual dos moradores que vocês estão elegendo? Nenhum. Eu vou recorrer, né? Nenhum de vocês tem disponibilidade, né? E tem confiança dos outros para ser, né, eleito. É complicado. Mas aí nessa assembleia foi eleito, e foi eleito os 3. Foi fechado o quadro de conselho. Mas é esse trabalho de realmente mostrar a importância, o que é que pode acontecer, mesmo que seja relacionado ao nosso trabalho, né? Porque eu tô falando, pode acontecer isso, sim. Né? Embora eu não queira fazer nada, mas alguém tem que fiscalizar o livro de prestação de contas que eu vou. Até para você se isentar depois de dizer, olha, eu fiz direito, sim, tá aqui, ó, foi aprovado e tal, né? Essa validação é importante para quem trabalha direito, eu acho, né? Mas me fala uma coisa, existe algum problema que, no seu entender, é pequeno, mas que quando chega no condomínio dá uma confusão grande, parece que... Eu sou da linha de que as reclamações de cachorro, elas não eram para existir. Eu sou dona de pet. Sou mãe, dona de pet, proprietária do meu nick. E é uma coisa tão simples você ter o horário de passear, levar um saco para recolher. E assim, muitos condomínios têm o saco para você ir lá e só recolher o cocô do seu pet. Então, assim, é uma série de reclamação e de tempo que se gasta de uma gestão com uma coisa tão pequena. Eu já fiz mediação, sabia por isso? O dono do gato, o gato abria a porta, o gato saía dentro da casa dele, fazia xixi no tapete da vizinha. Aí o homem trocava o tapete. Aí o gato, ele abria a porta, o gato saía e fazia xixi de novo no tapete da vizinha. Mulher, ninguém aguenta não. Foi paciente. Aí, não, e eu que fui mediar. Aí eu falei, olha, tem casinhas para transporte do pet, já que ele tá com esse hábito. Então, assim... colocar a gradezinha para você ter a segunda barreira para ele não ser síndico escapar. Tem muita questão de mediação? Tem. Conta aí a mais bizarra. Bizarra. Deixa eu ver. Eu acho que a mais complicada que eu já peguei, mas aí não sai dessa parte de bizarra. Foi complicada de mediação por inadimplência. Pra mim foi a mais complicada. Essas, assim, eu acho... Por isso que eu digo, eu acho que é uma coisa tão pequena que a gente passa, que é tão simples de se resolver, né? Que aí a gente faz muita campanha de divulgar, olha, isso aqui tá errado.
olha, a melhor forma de resolver, né? Leve seu pet e tal. Até o passeio ajuda na questão do barulho, que aí é outra coisa que acontece muito envolvendo pet, né? Barulho sexual. Essa eu também não passei. Ai, eu já passei. Ainda não tenho esse carimbo na minha carteira. Eu escrevi assim, né? Aqui ficaram conhecidos como os transões. Eu tive que fazer uma notificação. Gente, fazer uma notificação. Pare de fazer tanto barulho, mexer na cama de noite e gema mais baixo. Eu passei por isso. Mas eles recorreram? Hã? Eles recorreram? Não. Eles ficaram bem caladinhos. Agora você imagina o tempo que eu levei para fazer essa notificação para usar palavras aceitáveis para não constranger o casal. Gente, que coisa sem noção. Sem noção demais. Mas essa da inadimplência que tu ia contar. A inadimplência foi porque tinha um carro para ser leiloado, para ser apreendido, na verdade, para ser apreendido. Então, assim, eu não conhecia o morador, eu tive que levar para a assembleia para dizer que a gente ia receber esse carro, sem dizer qual era o morador, porque ele tem acesso às informações da assembleia, para provar como é que a gente ia ficar, porque não dá para deixar eu recolher o carro e ficar na minha vaga de garagem, que é aberta, e aí eu vou ficar responsável pelo carro, né, se acontecer alguma coisa. Sim. Então, assim, esse problema todo, antes de acontecer, né, eu fiz todo o mapa do que poderia acontecer e graças a Deus, na hora, a gente não precisou ficar com o carro, ele pagou na hora, e hoje é um grande amigo que eu levo pra... Levei pra vida, né? Pra você ver. As pessoas passam por dificuldade, gente. Ninguém deve porque quer. A não ser os vagabundos, né? Mas tirando essa categoria, os demais devem porque passam por dificuldade, assim, né? O nosso tempo tá acabando. Foi ótimo contar essas presepadas que a gente vivencia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra câmera sobre a sua empresa, deixasse seus contatos para eles entrarem em contato com você, enfim. Tá. Finalizando aqui a conversa, foi realmente muito boa. Muito obrigada pelo convite. E aí, né, sou Raine Rocha, sou CEO da Legado Soluções Condominiais. A nossa empresa, ela se divide em 3 frentes para atuar no condomínio. E o nosso contato a gente só tem um contato. Esse contato você consegue falar com todos os síndicos, tá? E é o 859-8874-1902. E o nosso e-mail é síndicos@legadosoluçõescondominiais.com. Minha amiga, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, por ter vindo, por prestigiar o nosso podcast. Vamos trazer muita informação para esse mundo condominial e fazer com que muita gente boa prospere. Eu desejo que já tem muitos condomínios na carteira de vocês, mas eu desejo, o mundo. Obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês. Assistam aos episódios, porque a gente faz com muito, muito carinho. Então, curtam, compartilhem e tudo mais. Um beijo. Tchau.